Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui antecedendo a rodada que vai começar hoje, na sexta-feira. Então, emendando o feriado, hoje nós estamos aí para falar um pouquinho da rodada antecessora, né? Dos placares, rever os nossos palpites. O Everton, mais uma vez, na sua loucura, na sua insanidade. E quando não é o jogo do Santos, ele acerta. O resto, ele. Quando o coração não age, é a razão, ele vai bem. Vamos se dizer assim. E aí, essa é a minha saudação inicial, só para lembrar ele que o coração às vezes atrapalha ele nos palpites para essa rodada 7, que a gente vai relembrar o da rodada 6, só para ele descontrair um pouquinho, porque ontem estávamos em loco, mas no final do vídeo a gente fala aí disso daí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Só lembrando, né, Vitinho, que na sexta rodada dos 9 treineiros que eu sentenciei, já caiu mais um. Uhum. Fábio Pepe Carilli não é mais treineiro do Vasco. E o Diniz tá chegando lá, né? Qual? Diniz que tá chegando lá pelas notícias. Pelas notícias, Diniz está chegando lá. Sim, quando o assunto não é o Santos, não mexe no coração, eu consigo ser um pouco mais racional. E o futebol não é um segredo, não é uma caixinha de surpresa para ninguém. É Não, aí fácil. eu não sei se você. Para alguns dirigentes e conselheiros do Santos, eu acho que é. Aqueles Não, não, é embora. fácil. Para eles também, por isso que eles agem dessa forma, porque é fácil tanto para você ir para o lado bom, Quanto quanto pro para lado você ir para o ruim. lado ruim. O futebol é fácil, é simples, né? O futebol é um dom natural, você não aprende ele na escola. Essa que é o maior problema do futebol, é exatamente esse, é um dom natural, onde qualquer pessoa pode aprimorá-lo, mas você não aprende ele sentado com um caderno na mão, olhando outra pessoa fazer. O que se estuda no Então, futebol é a profundidade referente a alguns conceitos, vamos dizer assim. Porém, os conceitos você já tem impresso no seu DNA, tá ligado? Concordo com exatamente. isso que você falou. E nisso o Santos tem, falando do Santos, o Santos tem sofrido um pouco, porque como é um dom natural, alguns dons a gente enterra eles, né? E deixa eles separados e deixa eles guardados. E aí, falando um pouco de Brasil, Brasileirão, seleção brasileira, o futebol tem tido muito disso, né? Eu vejo que alguns meninos, quando vai para jogo, quando começam a ter oportunidades, ou quando sobem para um time de categoria de base, acaba aqui ficando ali meio. Ah, Sim. tá bom, se eu fizer assim tá bom, se eu fizer meia bomba tá bom, né? Se eu fizer desse jeito tá bom, né? Se eu conseguir ganhar um salário de 10.000 tá bom. Antigamente, não é sendo saudosista, viu, Pedro Martins? O saudosismo não vai acabar com o futebol. Pelo contrário, o saudosismo era para ele elevar o mundo do futebol, como sempre foi feito, né? Antigamente, quando o menino subia, ele tinha uma pretensão de assim, ó, primeiramente eu quero fazer história no clube que eu tô, ganhando pelo menos um título. Segundo, eu quero ir para a seleção brasileira, ser convocado e marcar presença na seleção brasileira, ser um nome dentro da seleção brasileira rotineiramente. E terceiro, eu quero ajudar toda a minha família. Quando ele falava toda a minha família, era toda a família. E para você ajudar uma família por completo, é muito dinheiro. E é É, muita gente para é ajudar. muita grana para você ajudar. Então, o cara tinha que correr atrás do sonho dele, porque ele Aham. começava comprando uma casa para os pais, depois uma casa legal para ele, aí depois Carro ajudava sempre bom. um irmão, um carro bom, uma moto bom, um tio, uma tia, legal, ia passando. E nisso a vida do cara ia passando e se colocando em condições, ele ia se colocando em condições
de futebol, um futebol vistoso, um futebol melhor. E hoje em dia isso não acontece mais, uma pena. Dito isso, eu não acredito mais que o Brasil seja hexa com essa safra que já está aí, né? Com essa. Ah, mas e o Neymar e tal? Pô, o Neymar tá sozinho há 15 anos, cara. O Neymar joga sozinho na seleção há 15 anos e ele joga sozinho no futebol brasileiro, mundialmente, o futebol brasileiro, há 15 anos, né? O Neymar é o É último dos difícil. moicanos, literalmente. É difícil para ele acreditar. Inclusive, não me estendendo muito na minha apresentação aqui, no meu papo inicial, mas eu vi um trecho do André Balada, todo mundo sempre riu bastante dele, né, com esse apelido, André Balada e tudo mais, de um podcast que ele foi do Denilson Show. Recomendo para todos aí assistirem. Perguntado para ele por que que ele parou cedo. Ele falou, cara, eu comecei a ver que eu já não estava mais cabendo dentro do futebol. O futebol para mim não fazia sentido. Aí falou: "Mas por quê? Você pegou, tipo, uma depressão, uma coisa?" "Não, não, não teve nada a ver com saúde mental, nem nada disso. Mas é que assim, por exemplo, antigamente você tinha o centroavante, você tinha o 9, você tinha o 10, você tinha isso, aquilo outro. Hoje em dia eu era o centroavante, eu era o 9. Mas hoje em dia quem é que faz gols nos times? Os Os ponta. ponteiros. Então, a bola não sobra mais para o 9, não chega mais a bolinha limpinha para o 9 fazer gol. O 9 faz o gol hoje, aquela bola tipo o gol do David Washington fez domingo, aquela bola que ele vai se enrolando com o zagueiro, chega na cara do gol e a bola sobra dentro do gol, entendeu? Mais ou menos o gol do Roleiser ontem. Então essa fala do André Balada foi uma fala sóbria dele. Eu vejo que o futebol tentando se modernizar, né, tentando se equiparar a um futebol europeu, vamos assim dizer, perdeu a sua essência. E o berço do futebol sempre foi o Santos. E se o futebol brasileiro perdeu a sua essência, O Santos significa que o perdeu isso. berço, a mãe do futebol brasileiro, o pai do futebol brasileiro morreu, que é a base do Santos Futebol Clube, parou de ejacular, parou de colocar para fora, de externar meninos que, por exemplo, há um tempo atrás a gente dispensou da base do Santos o Estevão, né, que está lá no Palmeiras. A gente dispensou outro zagueiro do Palmeiras lá que foi vendido para o Manchester City a preço de Vitor ouro Reis. também. Mas não é porque o Santos foi, pô, dispensou o moleque, é porque tinha um monte de moleques bons lá, não fazia sentido ter mais um para ficar lá parado, então acabou sobrando para esses dois serem dispensados, né? Mas só que hoje a gente olhando para trás, se tivesse ficado com o Estevão, mas, pô, a gente tinha junto com o Estevão ali, era mais ou menos a safra do Rodrigo, era mais ou menos a safra do próprio Yuri Alberto, né, que estava ali, do Caio Jorge, do Marcos Leonardo. Olha quantos nomes que na base Ângelo na era época. Ângelo. Olha quantos moleques ali da base era a esperança do Santos que, pô, hora que o fulano chegar, a gente vai ter aí um E fora caminho. zagueiros também, que tinha um monte. Agora que tá. Quem? Tinha zagueiros também. Não era Sim, só o Vitor Reis. tinha o Jair. Hoje eu estava pensando aqui nos meus botões, falei, pô, a pior janela que o Santos fez de venda foi ter vendido o Jair, né? Se não tivesse vendido o Jair no Tiquinho, o Santos hoje ia ter um problema a menos e um problema a mais. Ia É, ter um problema a menos na zaga, mas ia ter um 9 de referência. Hoje tem um 9 de referência que foi o que eu te falei ontem, Vitinho. Já tá perdendo o tesão também de jogar é. e, e não vai dar bom, O mano. E não Andorinha vai dar só não bom. faz verão. Mandurinha só não faz verão. E, cara, você daqui a pouco essa má influência também vai chegar no verão. Eu vi bastante gente cobrando ele na internet. Lamentável quem faz isso, falando que ele não jogou nada. Cara, não entende absolutamente nada de futebol. Quem disse que o Verão não jogou, que o Roleiser não jogou nada e que o Aderlan também não jogou nada. O Aderlan tá vindo de contusão, 2 anos quase aí parado, um ano e pouco. O que deveria ter sido feito, que eu acho que aí o técnico não teve o tato, e ele é o início de trabalho, tem que ter paciência, tem que ter muita coisa que muito Santista lá que só
que é não só o que vai no estádio, mas o que vê também precisa entender, é que é o primeiro jogo do cara, o cara precisava ganhar, beleza, ele manteve o Aderlan, só que o Aderlan tava andando em campo no segundo tempo. E é desde o início do segundo tempo. Sim. Não foi no lance que ele errou. Mas aí entra aquilo, né, Vitinho? O problema da troca de técnico constante é exatamente esse. Não tem É... uma continuidade do trabalho, também concordo. Não, não, por exemplo, ó, vamos pegar 2023. Nem vamos falar desse ano aqui para não zicar. Vamos falar de um ano que já aconteceu, 2023. 2023 a gente vem aqui e tal, ou se via, reclama. Pô, mano, pô, será que o Odair, o fulano, do primeiro ao último técnico, pô, insiste em João Lucas, insiste em Lucas Braga, que não sei o quê. Aí, a hora que o Odair começou a perceber que não ia dar certo, trocou o técnico. Aí troca o técnico, o cara fala assim, pô, mano, os caras lá tirou o Lucas Braga, o cara caiu, os caras tirou o João Lucas, o técnico caiu. Vou fazer o seguinte, vou dar uma Vou oportunidade nova pros voltar caras. aos. Entendeu? Então, se começar assim esse ano, o nosso problema ainda é lateral direita. Aí vai lá. Vamos lá, ó. O Aderlan começou, puta. Aí o Aderlan tá mal. Aí ele olha assim, pô, mas no banco só tem o Léo Godoy e o JP Sherman, os dois que a torcida tá pegando no pé. Eu vou fazer o quê? Eu vou Chorar. colocar os caras? Se eu colocar, se eu colocar os caras, eu vou queimar esse que tá voltando. Se eu deixar esse daí que tá voltando, eu vou queimar ele. Se eu tirar ele e colocar um zagueiro e dar ruim, eu vou me queimar. Então, esse é o problema de começar a trocar técnico desesperadamente. Eu acho que tem que ir agora com o Cleito Xavier até onde der. E, mano, começar a pedir para Deus, porque dessa vez a gente não vai ter o Agora Marcelo Fernandes, não. só resta orar. Porque o Marcelo Fernandes, pelo menos, o Santos caiu na mão dele, mas foi um cara que quis assumir, que quis ficar, E e o foi um cara César que Sampaio não vai querer, não. é, Esquece. não é que não vai nem querer, mano. Acho que até ele ficaria. Mas é um cara que não tem o perfil, Não mesmo. entendeu? Para que o momento exige. Apesar de ter me alongado, Vitinho, esse foi meu destaque inicial. E eu vou complementar o seu destaque inicial com uma coisa, voltando aí um pouco ao seu raciocínio, referente ao futebol brasileiro, não só ao Santos. É, tem uma frase que todo mundo já deve ter ouvido da mãe: você não é todo mundo. E o futebol brasileiro esqueceu de ouvir essa frase que muitas mães ao Brasil afora falam para os seus filhos, de que você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu não tô falando de questão de técnico, de trazer um gringo para comandar uma seleção, isso ou aquilo. É a questão de estilo de jogo. Você não pode querer colocar pegar o estilo dos caras e colocar aqui. E vice-versa. Os caras tentaram imitar a gente tantos anos aí, a fio, a habilidade, a ousadia, a alegria. E não conseguiram, mano. Os caras E não tentaram. conseguiram. Aí quando eles tentam, fizeram o quê? Transferiram o jogo de um jogo, vamos se dizer, um jogo alegre para um jogo físico. E eles começaram a treinar os seus jogadores para serem polivalentes. O Brasil, ao invés de manter o que estava dando certo, trocou todo o seu treinamento e não foi para nenhum lugar. E hoje em dia nós estamos aí, ó. Na seleção brasileira tem 300 ponta esquerda e não tem nenhum ponta direito. Não temos primeiro volante e só o Neymar que sabe armar o time. Não Então, tem lateral. não tem laterais. Não é só lateral direito igual o problema no Santos. Porque no Santos nós tem pelo menos o Escobar, que é argentino. Mas é o que eu falo, já falei alguns vídeos atrás. Se você olhar o Campeonato Brasileiro todo, os 20 times, quem é o primeiro volante dos 20 times? Quantos são brasileiros? Tirando o Santos, o Mirassol, Nenhum. nenhum. Os primeiro volante
o que é o pitbull, o boi doido que vai fazer o primeiro bote e sair jogando. E falando, não tô nem falando do Mirassol porque eu não acompanho assim com afinco o Mirassol para falar alguma coisa do jogador deles. O nosso já é cachorro desdentado. Tu vê aí o João Schmidt, pô, cansadíssimo. E o Santos renova por mais 2 anos. O cara começou a correr quando o Rincon entrou ontem, nos 25 do segundo tempo. Que também não aguenta correr. Que também não aguenta correr, porque já também tá com 38 anos. Aí você pensa, quem tu vai colocar? Tu tem que saber equilibrar as forças. O Santos hoje em dia é um time muito bom quando tem todos os seus jogadores disponíveis para jogo. Se for perdendo posições igual está acontecendo por contusão, igual perdemos um bom tempo, agora temos um latifúndio no meio-campo. E o bom Quem tempo é diria, gênio. hein? E o bom tempo é gênio? Vou falar para você. Vou fazer essa pergunta para você, tanto para o Bom tempo. Telenauta quanto para você. O bom tempo é gênio? É um Cara, ele é um Rivelino? Não é, pô. Pô, bom tempo nem meia é, mano. Bom tempo se achou de volante, mas o cara é ponta de essência. Então, olha o que tá acontecendo com o Santos. Isso, uma coisa que sua esposa comentou ontem é verdade no jogo. Pô, o Santos contrata jogador que já tá machucado, aí machuca o que tava disponível, acontece isso. E é Exatamente. um bagulho besta, pô, pra se falar? É, mano. É um bagulho idiota que você tá pensando no futuro. Ah, você não tem que contar com que os seus jogadores bons iriam se machucar. Mano, você tem que contar. Porque pode acontecer. Exatamente. Não é A qualquer uma. momento. Não é um bagulho tipo, caraca, não, é impossível. Mano, não é impossível, não. Qualquer coisa pode acontecer, mano. A gente tá aqui agora, posso sair ali na rua, posso ser atropelado, posso virar óbito e acabou, mano. Acabou, a vida é assim, a vida é um sopro. E isso é pra todo mundo. E como o cara pode estar bem, como o próprio Gabriel Montempo. Tava bem. Sim. E machucou acho que foi até no treinamento, não foi nem no Foi jogo. no treino, foi no treino. E só para finalizar até o destaque inicial ali, a péssima. Hoje, analisando os fatos que aconteceu ontem no pós-jogo do Santos, a péssima atuação mais uma vez da Polícia Militar aqui em Santos, na Vila Belmiro, achando que aqui vai se resolver tudo com tiro, porrada e bomba, literalmente. Parece que o início do tumulto, da confusão, né, se deu realmente quando algum menor ali tentou, né, ou para se aparecer, alguma coisa, tentou chutar ali as placas que ficam perto do ônibus do Santos, Vestiário, foi. e a polícia já se revidou com um tiro e com bomba, ou seja, eles já estavam querendo, né, eles já estavam preparados para isso, já estavam querendo, e pelo menos daria para contornar a situação com uma boa conversa ou com um tapinha. Ainda mais que eram Precisava. menores, era a molecada que tava fazendo a arruaça, os mais velhos, vamos se dizer assim, os adultos, já tinham gritado e feito os protestos dentro de campo. E estavam lá na sala de imprensa, né? É, se fosse para fazer alguma coisa, era para ter feito dentro do estádio. Exatamente. Bom, vamos então, Vitinho, com os palpites, os placares da rodada, Vamos lá. para Voltando nós dar a. uma, para subir um pouquinho Vamos subir o o ânimo do astral, Vitor. porque ainda vamos descer quando a gente for falar lá daquele jogo lá de ontem. Que ainda não comentamos, não adentramos ele. Não, não. Ó, eu vou puxar aqui, gente, os palpites da rodada 6, aos quais eu e o Everton palpitamos e fazemos o nosso campeonatinho. Relembrando somente, o Everton está com 23 pontos e eu com 35 no campeonato. Lembrando, acertou 100% o resultado, você ganha 3 pontos.
Se você só acerta o vencedor, por exemplo, o Corinthians vai ganhar de. O Corinthians não ganha nesse canal, peraí. Tá errado, não tá? Muito. Então, beleza. O Flamengo ganha de 7-0 do Corinthians. E foi 4. Você coloca 2 pontos, porque você pelo menos acertou o vencedor. Correto? Corretíssimo. Então, voltando aí aos palpites da rodada 6 para calcular os nossos pontos. Eu vou pegar aqui os jogos rapidinho. O senhor é um gênio da bola. O senhor é um gênio, tá? Porque eu tenho que reafirmar algo que eu falei no início desse vídeo. Se não é o Santos Futebol Clube, o senhor acerta com uma facilidade que eu me espanto ao ver tamanha precisão vinda do senhor. Eu me espanto. Obrigado. Voltando. Os jogos da semana passada, Internacional e Juventude. Nós dois apostamos na vitória do Internacional. Eu por 2-0, você por 2-1. O placar foi 3-1. Nós dois pontuamos 2 pontos. Você vai a 25 e eu a 37. Beleza. Mirabel e Atlético Mineiro. O senhor apostou, eu não sei que loucura que você colocou nisso daqui. O senhor apostou 2-0 para Patético Mineiro e eu apostei 2-2. Também não sei de onde que eu tirei esse placar. Acertei 100% essa daí. Não sei de onde tirei isso. Já tô chegando no número mágico que o Santos precisa para não cair, tá? Ixi, ainda bem que tem até dezembro. Ceará e São Paulo, o senhor, obviamente, garantiu seus 2 pontinhos, apostou 1-1. O jogo apostou 1-1 ou foi 2-2? Espera aí. Tu colocou. Tu apostou 2-2. Eu apostei 2-1, foi 1-1 o jogo. Esporte Fortaleza, não pontuamos, porque os dois apostaram 2-1 pro Fortaleza. Botafogo e Fluminense, 2-0 para o Fluminense. Nós apostamos. A gente acertou que ia ser 2-0 pelo menos. Só É, errou o lado. 2-0 para o Fluminense. Não, 2-0 para o Botafogo, perdão. O senhor colocou 4-0 para o Flamengo e acertou 100% os pontos, indo a 30 pontos. Eu coloquei 3, olha que filha da. Caraca, você é um mago. O senhor é um mago apostando contra o Corinthians. é porque a gente ficou meio assim do Flamengo e Vasco. Né? A gente tinha jogado 6-7-0. Se o Vasco tivesse tomado 6-7-0, nós também ia ter colocado esse mesmo placar aí pro Corinthians. E cabia, tá? Cabia. Vitória e Grêmio. Então, o senhor apostou 2-1 para o Vitória. Eu coloquei 1-1. O jogo foi 1-1. Caraca, graças a Deus aí. Estamos chegando no número mágico, Santão. Só não pode perder depois tudo, né? Então é. E
Palmeiras e Bahia, esse senhor é bom, tá? Mais um, mais 3 pontos para Everton, o novo Lari. Eu coloquei 3-0 pro Palmeiras. Cruzeiro e Vasco, colocamos 2-1 para o Vasco. O Cruzeiro ganhou de 1-0 e Santos e Bragantino, nós colocamos 2-1 para o Santos. E sabemos o que foi aquilo que aconteceu domingo passado em Vila Belmiro, né? Preciso comentar? O que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, mas o que aconteceu não era para acontecer. Eu acho que vai acontecer, mas não era para estar acontecendo. Ah, entendeu. Então é isso, rapaziada. A rodada 6 finalizou com Everton com 33 pontos, com 3 acertos em 100% da rodada de número 6. E eu com 43 pontos. Que eu dei mais sorte que eu tô acertando vários de 2 pontos, tá? Sim. Agora vamos falar da rodada 7, que vai se iniciar hoje às 9h30 da noite, com o São Paulo e Fortaleza em São Paulo. E a gente vai palpitar, eu acho que não vai valer para o Cartola essa rodada, porém, para os nossos palpites, irá valer, correto? Sim. A gente dá diquinhas do Cartola só se valer para o Cartola, porque eu já não sei se vai valer. Tu Peraí, deixa eu confirma? ver aqui, só um minuto. O senhor confirma, por favor? Estou confirmando aqui, estou abrindo aqui no celular. Pode ser que eu fique ausente aí da imagem, mas eu estou te ouvindo e estou abrindo o nosso aplicativo. E mandar um abraço para o nosso querido Alec Gol, que hoje está contando o estoque da Praia Grande e escalou na última rodada o Santos e o Corinthians todo. Não sei que coisa aconteceu na cabeça do nosso querido amigo Alec Gol. O devaneio que foi, né? O devaneio é pouco, porque não dá para entender o que ele tentou fazer. Porque o cara tava vindo bem, o cara estava bem. Todo mundo ali, ó, pertinho. Ele simplesmente, numa rodada que o Santos não tá vindo bem, que ele fica zoando o Santos toda hora, e que o Corinthians ia jogar fora, ele sendo corintiano. E não é jogar fora contra qualquer time, é jogar fora contra o Flamengo. E ele foi e colocou o time do Corinthians todo. E vai dar tudo certo. Cara, o corintiano é isso. O corintiano, ele tem disso. Agora, o Alex fez isso porque é um exemplo de um cara que não está acompanhando as nossas dicas aqui do Cartola. Simples assim. Vai valer sim, Vitinho, pro Cartola. São Paulo e Fortaleza. Vai valer? Então o Cartola, o Vai. mercado fecha hoje às 9 horas, mais ou menos, né? Uhum. Então tem que, ó, fiquem espertos. Até às 9 horas deve estar aí disponível para escalar o Cartola. Então, vamos começar, vamos adentrar essa rodada maravilhosa que pode ser de céu o inferno para alguns times. Adentrando aí, São Paulo e Fortaleza, placar e diquinha. Everton, São Paulo e Fortaleza em São Paulo, né? correto, Morumba. 2-1 São Paulo. Vojvoda cai. Vixe. Pô, tu acredita que eu ia falar a mesma coisa? Exatamente, o mesmo placar, porque o São Paulo toma gol direto. E ó, 2 gols do Ferreirinha, tá? Diquinha no Cartola. Ferreirinha. Ferreirinha. Luciano. Rian Francisco. Rian Francisco. O Zubeldia na Pô, segurança. E
Do lado do Fortaleza, do lado cearense da Força, eu iria de Iago Pikachu, iria de Daverson, que gosta de fazer gol no São Paulo, Gosta, tá? e Martim Lucero, ou Lucero, ou Lucero, como você queira pronunciar o seu espanhol. Essa daí são as minhas dicas de cartola. Indo para o próximo jogo da rodada, já amanhã, às 18h30, Ceará e Vitória. Ó, quero zicar, hein? Pra mim vai ser 2-0 para o Ceará. Pedro Preci- Raul, Diquia. Precisamos da ajuda e da colaboração hoje do Ceará. É, Ceará 3, Vitória 0. caraca. Diquinha no Cartola, Pedro Raul, Lucas Mugni, Léo Condé, Léo Condé. treineiro, O zagueiro lá também é bom, o Machado lá. Eu William esqueci. Machado. William Machado. Do lado baiano, do lado rubro-negro da força, O Rato. Mateuzinho, O Rato. Wellington Rato. Tem o próprio Lucas Arcanjo, às vezes ele faz umas boas defesas. Deixa eu ver quem Lucas mais. Alter, se não tomar gol, se a gente errar. Lucas Halter. E também o nosso querido Lucas Obraga. É O sempre Droga é o Braga. uma boa opção. Passando para o próximo jogo. Esse, o nosso querido Everton vai ter cólicas assistindo. Inter o Nacional contra o Cortinas. Em Cortinas. Na marginal sem número. Estreia do Dorival em casa, né? É. 1-0 2 tá a bom, 0 Bruno? Inter. Que isso. 2 a 0 Inter. De que é no Cartola? Alan Patrick, Alan Patrick, oh my god. Wesley, É, uma boa. Ener Valência, sempre é um cara que você pode confiar ali para escalar. Aham. Do lado rubro alvinegro da força aí do time, do Corinthians, você pode botar o Cantilho, Yuri Alberto. o Yuri Alberto, que uma hora ele pode brocar um golzinho. Você pode pôr o Angieri, que também é um lateral bom. Angelieri, oh my god. E só o Hugo Souza vai tomar 2. Ah. Ó, eu coloquei que ainda falei ontem pra você quando nós fomos para o jogo que talvez o Dorival lá se firme mais, porque é o único lugar no estado de São Paulo que não, o único time do estado que não gosta de jogar bonito. 1-0 tá bom, Bruno. Vai ser 1-0 para o Cortinas. Esse jogo aí. Cara, próximo jogo. Fluminense e Sport. Eu vou falar meu placar e diquinha já. 3-0 Flu. Seco. Seco. E aí você pode escolher, tem para todos os gostos. Áreas. Vem de derrota do último jogo, né? Clássico é 50-50, porém o Gaúcho ficou mordido com essa situação e pode ser que complique. Alguém vai ter que pagar o pato, né? Alguém vai ter que pagar, que seja o esporte que o seu presidente já falou. Meu elenco já é limitado. Se me roubarem dos pontos, fica difícil. E ele não está errado. Não, um time que tem o capitão como o Lucas Lima e o 10 realmente é limitado. Fluminense 4 a 0 em cima do Sport.
Diquinhas do Cartola, Fábio, Samuel Xavier, você pode pôr John Arias, você pode pôr o Ganso, você pode pôr o Keno, Canóbio, aí alguém desses aí vai fazer gol. Alguém Do vai lado, fazer gol. do lado do esporte, não tem muito o que fazer, é Lucas Lima, mas Acho que uma só o dica Lucas. mais segura aí é o Pepa. Treinador Pepa, pelo menos você não vai negativar com ele. É. Bahia e Botafogo em Bahia. Eu acho. Ó, 2-0 Bahia. Professor Ceni vai vir forte aí. Ganhou do Palmeiras fora. Tá soltando as asinhas, tá ligado? 2-0 Bahia, você disse? Vou no seu, 2-0 Bahia. Diquinhas do Cartola, Professor Ceni, Caio Alexandre, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, do lado baiano, do lado carioca, Igor Alexandre Jesus. Barbosa, qual? Igor Jesus, o atacante. Fez gol na Copa do Brasil. O Alexandre Barbosa, o próprio John também é uma boa opção. É. Então, essas aí são. Algumas das diquinhas que nós podemos ter. Agora vamos pular esse jogo das 4 horas da tarde do domingo. Falaremos dele por último, porque para minha saúde mental, né? Como o Tite está afastado para se curar, às vezes eu penso que eu deveria parar de acompanhar para me curar também. Vamos para Vasco e Palmeiras em Vasco, São Januário. Pode falar primeiro, porque esse daí eu tô em dúvida. Vasco perde para o Palmeiras de 2-1. 2-1. Diquinhas do Cartola. Veguete pelo lado do Vasco. Nuno Gomes, ou é Nuno Gomes, Hugo Gomes, né? Não, Nuno Moreira. Nuno Moreira é uma boa. O técnico lá interino, Felipe Loureiro, é uma boa também. Felipe O Loureiro. Do lado do Palmeiras, aí você pode pôr o Everton, Abel Ferreira, Abel Ferreira, Estevão, Estevão. Gustavo Gomes. Só não Também coloca o sei. Felipe Anderson igual eu coloquei, tá? Não, Felipe Anderson e Vitor Roque, não. Próximo jogo: Cruzeiro e Flamengo. O Mingau. Cara, em Cruzeiro, tá? Só pra você ficar claro aí. Acredito que o Flamengo não ganhará de 0, mas ganhará 3-1 pro Flamengo. Esse jogo vai ser o jogo teste para ver se o Gabigol é tudo isso. Como diz o Gaúcho, eu quero ver se o Gabigol tem o bar. Se o Gabigol tiver o bar, vai ser agora. E eu vou pro all-in com o Gabigol. 2-0 Cruzeiro. Em Cruzeiro, 2-0. Gabigol e Caio Jorge marcarão os gols. Dicas do Cartola aí, ó. Gabigol, Caio Jorge, Dudu, Matheus Pereira. O Dudu não, o Dudu tá fora, que inclusive foi oferecido para o Santos numa troca com o Guilherme. você quer? Já estamos cagados, filho. Uma troca no pau, 6-6, você é louco? Será que o. Deixa que eu levanto essa teoria em outro vídeo aí que eu pensei. Cara, eu acho que o Flamengo ainda vai ganhar. O time é muito melhor. E aí, como eu tô apostando no Flamengo, pode colocar quem você quiser. Tu pode colocar até o Bruno Henrique, que se for pra ele fazer gol lá na casa de aposta, ele vai fazer. O Bruno Henrique que molhou para ele mais um pouquinho, né? O STF autorizou aí as quebras dos sigilos telefônicos dele e dando sequência na investigação. Logo, logo, o Bruno Henrique já tem que ter feito o seu pé de meia, porque pode ser que ele tenha que se aposentar um pouco mais cedo aí do futebol.
tendo em vista que já não é mais um menino. Acontece. Desce. Aí tu vai ver o cara ganha 3 milhões. Ele só queria mais 10 mil. Parto do filho, né? Enfim, passando para o próximo jogo, o time ressuscitado pelo Santos, Bragantino e Mirabel. Pô, o Bragantino perdeu pro Criciúma ontem na Copa do Brasil. É em Bragantino ou é em Mirassol? Em Bragança. 1-1. 1 a 1. Eu vou na sua, hein? 1 a 1. Diquinhas no Cartola, Sacha, John John, Mosqueira, E o Yuri cara, Castilho. Isidro Pitá. Pô, esse é ruim, mano. Nosso amigo de Cartola colocou ele de capitão, lembra? Na primeira rodada. Ele fez gol ainda, né, mano? Entrou Não, e. pô, não, pô. Não? Não, ele não jogou. Ele trocou o capitão porque ele até pontuou melhor porque trocou, porque ele não jogou. Ah, pode crer. O Bragantino perdeu pro Ceará, né, na primeira rodada. Foi. Do lado do Mirassol, Yuri Castilho, Reinaldo e Danielzinho são as diquinhas aí do Cartola. E agora para fechar propriamente dita rodada, o último jogo da rodada, que não é o último jogo que falaremos, Juventude e Atlético e Patético Mineiro, famoso o gol do Hulk. Mas eu acho que vai ser 2 a 1 pro Juventude esse jogo Vai aí. ser lá, em Juventude? É. 2-1 Juventude Caraca, também. e o cu cabeludo cai. O cabeludo cai não, pô, não, cai não. Cai. Ele balança, mas não Dani já cai. tá balançando, ele já falou que o time é ruim, que precisa de investimento. Aí já deu uma azedada, né? O cabeludo cai. Cara, se tivesse antes livre no mercado, vinha pro Santão, tá? Uhum. E eu achei até que o Santos ia dar uma esperada nele. Só pra saber, né? Mas vai que É. ele tem problema na família de novo, né? Pô, ele Vai que. tava morando no CT, pô. Nunca vou esquecer disso. Ele morava no CT e falou que tava com problema em casa. Acontece, acontece, pô. Bom, agora. Diquinhas no Cartola, Diquinhas no Cartola. Peraí, antes, né? Eu já ia passar pra marcha fúnebre aqui no vídeo, mas. Bom, lado do Juventude, Gilberto, Gabriel Talhari, Gabriel Talhari, Jadson, Alan Ruschel, Alan Ruschel, o sobrevivente. E do lado do Galo, Hulk, Rony, o rústico, Gabriel Scarpa, Gustavo Scarpa. Gabriel Scarpa, ele já ia falar Gabriel Menino, aí já confundiu as bolas É, todas, né, mano? é muito G. É muito G. Lianco também é uma boa. Acabar excelente, cara. E é isso. Agora vamos pro. Jogo, vamos fazer desse jeito aí. Já o que nós combinar. Que é legal fazer as combinação aí no ao vivo também. Vamos falar primeiro do jogo de ontem, do Pacífico jogo de ontem, para não falar outra coisa. E já até saiu pra fogueira ficar em destaque, olha. Na realidade, eu tô entrando dentro dela também. Ela tá me puxando pra dentro dela. E depois a gente fala aí placar e tudo mais. E as diquinhas do Cartola. Cara, então, ontem o jogo foi um primeiro tempo moroso, um primeiro tempo, de minha parte aí, como opinião, triste, difícil e
pro santista foi realmente o famoso brocha. O famoso brocha. Minha sogra me questionou, está aqui na minha casa fazendo as coisas aqui com a minha esposa e ela me questionou a seguinte pergunta hoje pela manhã no café. Mas tu não vai pro jogo pra se divertir? Aí eu falei, o Santos não deixa eu me divertir. E realmente, é verdade. O Santos não me deixa eu me divertir no jogo. Realmente, hoje é impossível ser feliz com o Santão. Porém, acredito que no segundo tempo tenho os meus destaques positivos, até para o senhor Cleito Xavier, porque o tirar o Guilherme foi a melhor coisa que ele fez, uma das boas coisas que ele fez. Ele se perdeu nas mudanças também no final do jogo. É que eu acredito que ele não teve opções, não teria que ter levado 3 lateral direito para o jogo. Acredito que aí, ó, ou vai ter que ver o que eles vão ter que fazer para colocar. Porém, é para levar o Bernardo para o jogo, começar a levar o Bernardo, que o Bernardo é o meio-campo lá que joga de 10 lá no, porque a gente não tem reserva por Rollraiser. Então, quando tira o Rollraiser, não tem mente pensante. Aí acaba o time, não tem meio-campo. Se não tem meio-campo, não tem como chegar a bola no ataque. Não adianta você colocar 10 centravantes e a bola não vai chegar para os caras de uma forma minimamente qualificada. O senhor juiz de ontem, eu queria que até o Everton pegasse o nome aí, se fosse possível, para entrar em mais detalhes. O senhor é um fanfarrão, juiz. O senhor é um Zé Buceta. O senhor queria o destaque do jogo todo para você. Você não deu um impedimento claro e você deu um pênalti onde não tinha o pênalti. Onde não houve o pênalti. Ah, mas o Gil dá a carga. Não, o Gil não deu a carga. Eu estava atrás do gol. Eu vi o lance todo do jogo. O Gil não deu a carga. O pênalti, se houvesse o pênalti, era numa mão involuntária onde tinham batido no Léo Godoy antes do lance do Gil ter afastado a bola. Se fosse para dar pênalti. Ali o senhor queria o destaque, o senhor não deu faltas, o senhor não fez absolutamente nada aonde deveria ter sido marcado, o senhor queria ser a estrela do jogo. O senhor queria ser maior que o Santos, maior que o CRB, maior que os técnicos, os jogadores, os dirigentes e todas as instituições que ali estavam. Até que a CBF, que a Federação Paulista e afins. Então, o senhor tem que rever os seus conceitos e o senhor deveria passar por um cursinho de reabilitação mental para ver o que o senhor precisa para ser um bom árbitro, para ver o que o senhor precisa para ser um bom ser humano, porque ali o senhor já passou também. E isso é além do Santos. O Santos foi horrível, foi horrível. O Santos deveria ter metido vários gols. O seu Guilherme fez a partida pífia, que depois saiu a nota falando que ele saiu por desconforto muscular. Não, seu Guilherme, o senhor saiu por desconforto mental, que o senhor não aguenta estar jogando na Vila Belmiro. O senhor não aguenta todo mundo te criticando. Onde você não é mais amado, o senhor não aguenta jogar. E é isso. O, a foto em destaque até mandei pro Everton na sua rede social WhatsApp. Os três da panelinha, seu João Schmidt, seu Pituca e seu Guilherme, comemorando o gol que o Rollraiser fez, que todo mundo do time foi abraçar o Rollraiser, os caras foi se abraçar, ao invés de comemorar junto. Aí tu vai falar, beleza, o elenco pode estar dividido. Não, não é questão de elenco dividido, é os ruins e os bons. A conta tá fácil de fazer. O nome do juiz é Lucas Paulo Torezin. Lucas Paulo Torezin. De arbitragem eu não vou falar porque é chovendo molhado. A arbitragem no Brasil é ruim, é fraquíssima.
O cartão vermelho que ele deu ontem para o Escobar não existe. Foi uma falta técnica, uma falta tática, não foi uma falta violenta. O jogador do CRB não tinha o controle total da bola e da jogada e ele não estava em direção ao gol. Ele estava em direção à linha de fundo e não em direção ao gol. Então, por esse motivo, eu me isento de falar de arbitragem. Falar um pouco do jogo de ontem, Santos e CRB. Santos e CRB, hoje eu vim aqui, ó, de preto, Luto. porque eu estou em luto pelo futebol praticado pelo Santos. Hoje pela manhã eu acordei, né, estava pensando e tudo mais, enquanto eu fazia minhas atividades aí matinais do dia, abri a minha rede social, ali o Instagram, e fui vendo que alguns influencers estão começando a também ter problemas de cabeça por causa do Santos. Tem uma influencer aí, eu não vou falar o nome, eh, ela é bem famosa no Instagram. A menina estava hoje chorando, gravando um vídeo dizendo que não aguenta mais, que ela já pensa em não ir mais em jogos. Contra o Bragantino, ela disse que não foi por opção, ela não sentiu vontade de ir no jogo. E ontem ela foi e não quis, pegar nenhum trabalho, nenhuma publi para fazer ontem, porque ela quis ir mesmo para curtir o jogo, curtir o dia, e acabou voltando para casa, além do desespero de ser santista, com o exímio da polícia militar, trazendo a paz e segurança e conforto dentro dos estádios. Agora é a hora que a gente pede, né, para que você não leve crianças para o estádio. Para mim vai ser bem difícil, porque agora que minha filha se interessou de ir, né, para o jogo, pedindo: "Pai, quero ir", e tudo mais. Até achei engraçado, porque ela assiste o jogo igual a mim, cara fechada, não tá gostando de nada, e tá bem baixinho, ela estava cantando as músicas vindas das arquibancadas, E os louvores, que ela já tava orando. junto, emendando com louvor para ver se muda os fluidos de Vila Belmiro, mas está muito difícil. Cara, ontem a gente viu ali o retrato de 11 pessoas que não querem mais estar aonde estão. 11 não, né, porque eu não posso ser injusto, o Gabriel Brazão, Reiser e Escobar, desculpa, mano. Dá pra tirar. Os caras dá o conta. o Gabriel Brazão não foi só o pênalti que ele pegou, Não. ele saiu umas 2 ali no X1 e tirou. Fora o que a gente não viu o que aconteceu no primeiro tempo, que foi do outro gol do outro lado. O Rollraiser é o cara que é o diferente desses aí que estão em campo hoje. É o cabeça pensante, como você gosta de dizer, é o cara que pensa a jogada, que esfria e bota os quentes para correr. Mas um time que eu vou escalar o time do desespero, tá? Ó. Gil, não dá mais. João Schmidt, não dá mais. Pituca. Pituca, com pesar no coração, não dá mais. Porque o Pituca, na primeira passagem dele, ele comia grama, ele corria, ele dava carrinho, ele Fazia subia, ele tudo. cruzava, ele era atacante, ele era o volante. A torcida Lateral santista, esquerdo, ele foi tudo. a torcida santista acompanhava o Pituca no Caxiwa. Ele vendeu mais camisa lá do que o Iniesta, né? Muito também por causa da torcida santista que colaborou com isso. E eu não sei o que aconteceu com o Pituca na sua volta, não sei se subiu para a cabeça dele a questão que a gente falou no início do vídeo de tipo, pô, tá bom, já fiz o que tinha para fazer, tô Ainda aqui. vou além, eu vou trazer uma filosofia que a gente conversava bastante quando nós trabalhávamos juntos, que é a questão do muitas vezes sobe na folha de papel e acha que subiu a montanha. Exatamente. Então, o Pituca também não dá mais. É, Léo Godoy não dá mais. Apesar que ontem foi esforçado, correu, deu carrinho, Fez o que tentou fazer o que o Escobar faz ontem. tentou fazer o que o Escobar faz.
JP Sherman, eu acredito que um técnico mais qualificado, vamos ver na mão do Kleber Xavier, mas o JP Sherman precisa de uma reciclagem, talvez um empréstimo, ficaria legal. Não dá mais também para Rincon com peso no coração, porque o Rincon hoje ele é aclamado porque os dois que estão na posição não tá bom. Mas daqui a pouco ele também não. Aí se ele entrar e não jogar nada, vai ser mais do mesmo. E ele vai ser mais do mesmo, porque o Rincon ele já tem 38 anos, talvez o que ele possa ajudar, ele já está ajudando, que é É, sendo o líder do elenco de fato. o que a gente tem que pensar é que o Rincon que veio para o Santos não é o Rincon da Juventus, que tinha Não. 32 anos, que corria o campo inteiro da Juventus e fazia o que fazia. É o que o Schmidt e o Pituca não fazem hoje, que tem a idade que que o Rincon tinha outrora. Porque se fosse bom, estaria na Europa, entre aspas, ainda, tá Sim, ligado? sim. Então, olha como o Rincon jogava na Juventus, com 32 anos. Era velho, já estava indo para a parte final da carreira, porém era um cara diferenciado. Venezuelano que joga fora num time grande, o cara é muito bom. Então, acho que da parte do ataque, a gente não precisa dispensar ninguém, mas Nem o é Guilherme. rever conceitos. Ah, sim, o Guilherme. Mas é rever os conceitos, cara, porque um time que tem um ataque com um poderio atacante, uma infantaria como tem o Santos, Gente, a gente tem muito meia pensante bom, velho. Tem o Barreal, tem o Rollraiser, tem o Neymar. Beleza, os caras estão machucados. Soteldo. Tem o Soteldo. Cara, o Soteldo pode não ser o melhor finalizador, mas olha como ele faz falta. Olha o latifúndio que é o meio-campo sem o Gabriel Bom Tempo, que não é gênio. Ele não é gênio. Gente, ele não é gênio. Ele não é metade do que um jogador de seleção aí que vocês podem puxar. Ele não é metade do que o Kaká foi no Milan. Não é, não é. O Gabriel Montempo não é nem meio-campista. Já Ele é, começa por aí. ele é um ponta direita que foi recuado para fazer parte do elenco pelo Caixinha, se achou, o cara não está jogando, olha o latifúndio que é o meio-campo sem o cara. E apesar de latifúndio, apesar de tudo isso, o problema que eu acho que acarreta maior, Vitinho, é o seguinte: a gente tinha esse problema no corporativo, né? Hum. Que era assim, não eu e você, mas tínhamos no nosso entorno, Ao derredor. que era assim, pô, fulano não tá fazendo, pra que que eu vou fazer? Sim. Né? Fulano não tá fazendo, pra que que eu vou fazer? E quando isso pegar de vez, aí vai dar É ruim. o que nós falamos do Tiquinho ontem. O Tiquinho ontem não jogou metade do que ele estava jogando nos últimos jogos, de voltar, de correr, disso e aquilo. Até que ponto o Tiquinho já tá olhando e falando, puta, mano, em que barca que eu me enfiei e não me prometeram uma situação e eu tô aqui e não tenho suporte. Exatamente. Porque, gente, o Tiquinho não é ruim. Como o David Washington não é ruim, como o Luca Meirelles não é ruim. Só que se você colocar os três pra ficar correndo que nem idiota, os caras vão ficar parecendo que são idiota, mano. Porque ó, o Luca Meirelles é o mesmo porte, entre aspas, do Tiquinho. Não é um atacante rápido, é um atacante mais posicional. Ele não vai puxar contra-ataque, não é o David Washington. E o David Washington também não vai ser o ponta. E o David Washington também não vai ser o ponta, igual o Matheus Xavier é. De puxar, de correr, de driblar, de ir até o infinito e já era. Não é. Só que é que nem eu vi numa entrevista que um ex-jogador estava criticando muitas coisas que o Diniz faz. Cara, se eu tiver qualidade, eu vou ser meia. Se eu não tiver tanta qualidade, eu vou ser zagueiro. E assim você vai.
distribuindo as posições. Se você for um zagueiro com qualidade, você vai ser o Zé Ivaldo. É, Olha que ponto chegamos. A nossa melhor saída de bola é um é com o Zé zagueiro. Ivaldo. É o zagueiro. Aí ontem na Vila as pessoas reclamaram, alguns torcedores. Nossa, por que o Zé Ivaldo vem carregando a bola lá de baixo? Porque a porra do volante não pede a merda da bola, que é o João Schmidt. Além de não pedir, se esconde. Esse é o grande problema. Ontem eu tentei te falar, mas na hora que eu estava concluindo, o Bangu virou lá na Vila Belmiro. Cara, eu acho que assim, vale a pena a torcida ir lá no CT. Quero falar com os líderes do elenco, sem violência, sem nada. Chamar os líderes. Quem que é os líderes? Os líderes. Eu quero os líderes do elenco, não quero todo mundo. Os líderes. Não quero falar com o Léo Godoy, com o Guilherme, eu quero os líderes do elenco. Ah, o líder tá aqui. Rapaziada, é o seguinte. O que tá acontecendo? No Qual é vídeo a que merda que tá acontecendo? no vídeo que a torcida jovem postou aí, os caras foram lá, cobrou, fez o papel deles, legal, achei da hora. Achei as falas do presidente boa, mas teve uma fala que ele disse ali que me pegou. Foi o seguinte: vocês jogam no Santos Futebol Clube e não tem nada para falar para nós? Aquilo ali, se você for ver o vídeo ali, é um corte, e depois daquilo teve um outro corte. Ou Aham. seja, eles perguntaram se eles tinham alguma coisa para falar e ninguém levantou a mãozinha para falar absolutamente nada. Após essa fala dele, teve um corte pro César Sampaio falando: "Ah, nossas palavras vão ser a mudança dentro de campo, que não sei o quê". Então, assim, vamos voltar. Entra no CT, na maior paz de Deus, não precisa ir todo mundo, pega só os cabeça mesmo ali, os liderança mesmo da torcida jovem, vai lá, fala para os caras: "Ó, nós quer saber o que tá acontecendo. Qual é Nós as quer ideias, saber mano? nós quer saber para onde que a gente tem que remar, porque a gente tá remando para um lado e você está remando para outro, só que para nós tá ficando pesado, mano. Pra torcida tá ficando pesado, porque o que que vai acabar acontecendo? Por exemplo, ó, eu não faço parte da organizada, apesar de achá-los legais, achá-los bens, assim, festivos. Só um minuto. Oi, filha. Já vou. Aí, minha filha chamando pra almoçar. Aí, ela a gente beleza. O que que vai acabar acontecendo? A torcida começa assim, no Twitter, no Instagram: "Vocês estão vendidos, vocês ganham dinheiro, vocês isso, vocês aquilo outro". Sabe o que vai acabar acontecendo, Vitinho? Esses caras vai acabar se injuriando e vai acabar arrumando uma quizumba, vai acabar arrumando uma briga e vai dar até, ó, pra não falar aqui a palavra e derrubar o nosso vídeo aí no YouTube. Enquanto isso não acontecer dentro da própria torcida, não vai parar. Então, os jogadores, eles não estão tendo a dimensão do que está acontecendo. Talvez esteja muito pesado até para eles psicologicamente, esteja, né, eles pegaram um ano difícil de série B, né, pegaram um ano sofrível, viagens difíceis, cobranças talvez excessivas, concordo, mas eles têm que ter responsabilidade naquilo que eles estão fazendo. Como você falou para mim ontem, os caras estão mexendo com paixão, com passionalidade. Então, eles precisam ser verdadeiros para os torcedores do Santos, e os torcedores do Santos, a partir daí, emitir notas, não falando assim: existem pessoas, existem jogadores, o fulano de tal faz isso, isso Tem que e dar isso. nome aos bois, né, seu senhor Pedro Martins? Não é. Ah, tem uns problemas aqui na Vila Belmiro. É, realmente, todo lugar tem problema, até na minha casa, se for falar. Só que aí a gente Então, tem que saber qual é o problema e quem é o cabeça pensante do problema. e- então a, a gente precisa saber o que está acontecendo como torcedor, para a gente saber de fato quem cobrar.
Porque a gente cobra a torcida organizada, que também daqui a pouco eles vão parar, largar de mão de vez, É o que o presidente falou, mano. Daqui a ou, pouco todo mundo vai largar, mano. ou, ou vai acabar acontecendo o que eu falei. Esses caras vão começar a marcar os rostos e vai começar a agredir esses caras. Fala assim, ó, você está falando que eu sou vendido, agora você vai provar. Vai provar no cacete, mano. Entendeu? Eu vou fazer dessa maneira aqui, vou te conduzir assim, assim, assim e tal. Então, mano, vai acabar acontecendo uma desgraça maior, mano. E tá sendo anunciado. Enquanto você fala aí, Vitinho, Então, o Everton vai resolver uma questão e o Santos ele tem que trabalhar de dentro para fora agora. O senhor presidente, igual eu falei pro Everton no off, cara, aí Marcelo Teixeira, desculpa, mano, tem que dar a cara, mano. Na hora de gozar com o pau dos outros, você é o leão, de falar que tá tudo bem, de falar que isso e aquilo. Beleza. Ah, vou falar o quê? Você tem que falar, cara. Você tem que ser o líder, você é o presidente. É igual a população espera aí do Brasil com relação aos líderes do Brasil inteiro, com relação às coisas que acontecem referente ao Brasil. Não tem como você esperar coisas diferentes, é, diferentes resultados fazendo as mesmas coisas. Isso aí é o normal, o coerente referente a toda essa situação do Santos. O Santos é além de briga política, é além de muitas coisas. É que nem eu brinco com o nosso amigo que nós falamos do Cartola, o Alec. Ele vem dar a opinião do Santos, eu falo para ele toda vez, Alex, eu sei que tu tá brincando, mas o Santos é uma guerra civil, cara. O Santos tá vivendo uma guerra civil lá dentro. Os caras que era para ser administradores e coerentes referentes às situações do próprio clube não sabem o que eles estão fazendo. E isso é o que prejudica o Santos ainda mais. Vamos falar do jogo aí. E agora, o próxima rodada é o jogo dos desesperados, né? Para finalizar o vídeo. Vindo de derrota aí, Grêmio e Santos em Grêmio. É o jogo dos desesperados. Como a gente falou nos vídeos anteriores aí, vai se criando uma já a classificação realmente de quem vai brigar por rebaixamento, de quem vai brigar por Libertadores, brigar por título, brigar por nada, que tem algumas pessoas dentro do campeonato que não brigam por nada, e vai se enquadrando aí o que a gente espera. Eu vou dar a minha opinião aqui, ia falar pro Everton aí, já que ele já retornou dar a opinião dele, diquinhas do Cartola e assim finalizar o vídeo de hoje, depois de vários embates críticos, como sempre. E eu vou colocar aí, como o Santos sempre toma gol, vamos tentar colocar 2-1 aí pro Santos de novo, esperando uma melhora. Diquinhas no Cartola. Se voltar alguns jogadores como alguns jornalistas foram noticiados, já dá uma melhora aí pro Santos, já dá um desafogo e aí já fica um pouco mais dinâmico o jogo. Espero que o Kleber Xavier já tenha visto. Pela entrevista que ele deu ontem, parece.
Aparentemente. Que ele viu com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Independente se errou ou não dentro de campo. Eu não tô Sim. falando disso. Porque, por exemplo, o Gil. Ah, o Gil não dá, realmente. Ele já devia estar passando o bastão. É o que tem que acontecer com alguns jogadores. Ah, vai sair tal goleiro? Tem que vir um mais novo para ir passando o bastão. O Gil já tem que estar passando o bastão pro Luizão, que tá hoje no clube. Então, não é que a gente tem que jogar fora e o caramba, já que renovou até o final do ano, vamos fazer um ano desse cara assim incrível, porque a carreira dele foi legal. E é um cara que ajudou o Santos pra caramba na Série B. E é como a gente brincou, a lateral argentina tá de boa com o Escobar e o caramba. Então vamos torcer aí pro Santos. Eu acredito que o Kleber Xavier tem uma. Eu acho que é que nem eu falei pro Everton ontem, dentro da Vila Belmiro, antes do Bololô, ontem. Acho que o meio-campo vai mudar inteiro no próximo jogo, no jogo do Grêmio. Acho que os atacantes vão mudar todos também. Eu acho que só fica o Tiquinho e talvez o Verón. Que acho que ainda o Soteldo não vai ter voltado, o Barreal ainda também não. O Soteldo volta. Mas eu acho que ele não vai jogar o jogo todo. Mas eu, Bom, mas eu acho que o Guilherme vai sair fora, então a diquinha do Cartola, ó, dependendo aí, Rollraiser, Brasão com certeza, Escobar com certeza. E vai que o Zé Ivaldo faz um gol aí, nosso André Luiz do da nova geração. de 2021, né? 2024. Cara, o resultado 1-0 pro Santos. Né? Desse 1-0, diquinha no Cartola, Brasão, pro lado do Santos. Rollraiser, Escobar. Acredito que Luizão. Guarda tudo aí. Luizão, que vai jogar. Zé Ivaldo também é uma boa. Aham. E Tiquinho Soares, que fará o gol de pênalti do Santos. O Santos ganhará de 1-0 e espantará essa crise. A gente já acendeu a velhinha aqui, ó. Está acesa para o Santão, E a Ana Lu para vai não cair cantar lá, pra ó. nós. A Ana Lu Para vai não cantar. cair lá na fogueira. A fogueira tá chamando. Tá acesa. Tá louca para queimar o peixe. Mas nós vamos sair dessa, Vitinho. Nós vamos sair dessa, mais uma vez. É paciência, é ter calma. Acredito muito que a comissão técnica do Santos é uma comissão competente. Porém, assim, é uma aposta. Todas as apostas são válidas. Pode ser que dê muito errado? Pode ser que dê muito errado. Mas eu acredito que pode ser que dê muito certo. E é isso. E é isso, então, nesse vídeo fizemos aí a nossa recapitulação da rodada. E próxima rodada estaremos aí, voltaremos no domingo ou segunda com o nosso pós-jogo de domingo, dependendo do humor, que agora eu vou falar assim, não vou nem falar do jogo, é dependendo do humor. Dependendo do humor aí, vamos voltar na segunda aí, ou no domingo mesmo, à noite, com o pós-jogo. E agora é só orar. Agora é só orar, né, Vitinho? Não temos o que fazer. Eu já vou Curta, mudar aqui comente, meu. compartilha aqui embaixo. E vai querer deixar recadinho? Eu já deixei os meus Não, recados hoje. meu recado é: vamos sair dali, da fogueira. Então é isso, até o próximo vídeo, rapaziada.